Senado e a Câmara dos Deputados lançam nesta quarta-feira a campanha Agosto Lilás, com o tema Um instrumento de luta por uma vida livre de violência, em referência à Lei Maria da Penha, que nesse mês completa 16 anos. Toda mulher que vive no Brasil, seja ela nativa, refugiada ou migrante, caso sofra algum tipo de violência doméstica e familiar, está amparada por essa lei, que é um instrumento que alavancou a redução de crimes contra as mulheres, mas que ainda enfrenta desafios, especialmente em locais de difícil acesso. Mas será que essa lei realmente encontra o seu pleno cumprimento? Para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a doutora Jennifer Luiza, advogada especialista em Direito da Família e Previdenciário. Doutora Jennifer, bem-vinda ao Almanaque Católico dessa quarta-feira. Muito obrigada. Boa tarde, padre. Boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Doutora Jennifer, eu queria que a senhora pudesse fazer uma memória histórica. Por que surgiu a Lei Maria da Penha, né? Ela não surgiu, digamos, de um estado de situação de paz e de não conflitos, né? Ela surge de um ambiente, digamos, hostil ao sexo feminino. Eu queria que a senhora falasse um pouco da origem dessa lei. Falar sobre a Lei Maria da Penha é um ápice do grito de uma mulher por direitos. Maria da Penha não é simplesmente um nome de uma lei, mas foi o grito de uma mulher que, num tribunal internacional, ganhou o direito de ser homenageada aqui no Brasil, porque ela viveu inúmeros tipos de violência. Maria da Penha era uma farmacêutica que sofreu as violências ali com seu esposo, e com as suas filhas ela ficou paraplégica, sofreu choques. E quando ela viu ali o seu processo judicial ser julgado de uma forma tão simples, ela viu ali seu agressor não, de fato, cumprir ali aquela pena como ele deveria, ela escreveu um livro, Sobreviver para Contar. Ela escreveu esse livro e começou ali a entregar esses livros na sociedade, até um ponto que ela teve a oportunidade de entregar esse livro no Tribunal Internacional, aonde a história dela foi ouvida e o Brasil foi penalizado a indenizá-la, a homenageá-la e a escrever essa lei, intitular o nome dela, para que todas as mulheres pudessem olhar a história de Maria da Penha e ter um valor, né? Conseguir ter acesso, uma proteção que era desconhecida. Vários tipos de violências aconteciam e eram tratadas de formas muito normais, muito tranquilas, o que acontecia dentro do lar. É interessante, doutora Jennifer, porque quando nós falamos isso, o nosso público aqui na TV Pai Eterno, ele é predominantemente feminino. Quando a gente fala de violência familiar, violência contra a mulher, ela não passa simplesmente pelo crivo da agressão física. Eu queria que a senhora pudesse exemplificar as conquistas que a Lei Maria da Penha oferece à sociedade, pelas quais a gente pode identificar um transgressor que possa ser enquadrado na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é muito ampla e, como, padre, você acabou de informar, ela vai além da agressão física. Esse é o problema. Às vezes a mulher ou aquela que está sofrendo uma agressão, ela pensa, eu não estou sofrendo um tipo de violência doméstica, mas a própria lei vai elencar 5 tipos de agressão, que primeiramente é a mais comum que nós estamos tendo acesso a todo momento nas televisões, nas notícias, que é a violência física. Mas a segunda é a psicológica, aquela que muitas vezes é difícil de identificar, que a mulher sofre por depressões, ela torna-se aprisionada mentalmente naquela relação. Também há a violência sexual, há a violência patrimonial, há a violência também moral. Então, são tipos de violência que muitas das vezes não é comentada na sociedade. Inúmeras pessoas estão passando por situações como esta e apenas entendem que a Lei Maria da Penha é apenas uma questão física. Mas a mulher, sim, ela pode ter o seu direito levantado na justiça, dentro de uma delegacia, quando ela demonstrar que está sofrendo questões psicológicas de violência
questões patrimoniais. Só para exemplificar, porque quando a gente fala de violência doméstica patrimonial, fica difícil identificar como que seria. Acontece muito, e recentemente há casos onde uma mulher já não consegue ali administrar ali todo o seu patrimônio e coloca ali, quem sabe, na mão de um filho, né? E esse filho ali torna aprisionando talvez aquela senhora, não dá acesso ali aos seus benefícios, é ele que administra tudo e ela sente o quê? Lesionada, ela não tem voz em administrar os seus próprios bens. Então, essa lei ela vai falar dos vários tipos de violência existentes na sociedade e que, infelizmente, há carência de conhecimento. Olha que interessante. E hoje, quais os maiores desafios na implementação dessa lei? Porque a gente sabe que com a chegada da Lei Maria da Penha, há 16 anos atrás, houve, claro, uma melhora e uma maior defesa, proteção, por assim dizer, das mulheres do nosso país. Mas ainda existe violência contra a mulher. Quais são os desafios para a implementação dessa lei no nosso ordenamento jurídico, doutora? O maior desafio é entender, fazer a sociedade entender, educar a sociedade a respeito dos direitos. Infelizmente, há essa carência de ensinar desde criança o direito do não, o direito de deixar, o direito de não quero mais e respeitar. Infelizmente, a sociedade ainda é machista. Ainda a sociedade não entende, por muitas situações, o direito da mulher. Então, ainda há carência de políticas públicas do Estado, da família, da sociedade, ensinar a respeito dos direitos da mulher. Que interessante. Quando a gente observa o quadro do nosso país, nós sabemos que tem lugares onde as pessoas têm mais acesso à sua defesa de direitos, mais acesso à presença do Estado e até mesmo à reivindicação dessa proteção a partir da evocação da Lei Maria da Penha. Aonde nós, digamos assim, essa lei tem o seu cobertor mais curto, aonde ela tem maior dificuldade de alcançar para cobrir e proteger essas mulheres que ainda sofrem com violência no nosso país, doutora? Olha, infelizmente, é um cenário muito complexo. Quando a gente fala assim, aonde está faltando, porque a própria lei, ela fala que é um dever da sociedade, da família e do Estado. São pessoas que são cúmplices em fazer essa lei ter vida a lei. Porque o que acontece muitas das vezes, o Estado, ele aplica a lei, mas toda a situação torna a desejar dentro do lar. Não há esse ensino dentro do lar. E muitas das vezes há situações de violência doméstica na cidade e as pessoas começam a tratar isso como briga de marido e mulher, a gente não pode colocar colher. Ninguém se mete nisso. E é o que acontece em inúmeras situações de violências, até de morte, de lesão corporal, por esse mito, por essa crença. Interessante, doutora, a senhora falando, eu estou aqui pensando e lembrando de Dom Helder Câmara, porque ele já dizia que, diante de um quadro de violência, manter isenção é ficar do lado do agressor, né? Então, se a gente fala que em briga de marido e mulher, às vezes se repete esse sofisma infeliz de dizer que a gente não mete a colher, talvez não é meter a colher, mas é defender a mulher daquela agressão que ela pode vir a estar sofrendo, né? A lei é tão clara que ela fala que aquele que cometer e omitir. Então, o ato de você omitir, você tomar ciência de uma agressão que está acontecendo e você se calar, você está sendo cúmplice do crime. A própria lei fala que aquele que se omite também é responsável. Mas eu entendo que muitas das vezes a sociedade não quer intrometer por ser uma questão muito íntima, porque a grande maioria, é bom a gente deixar claro que esta lei não é voltada apenas para o cônjuge, para o companheiro, mas essa lei é ampla. Todo aquele que comete um crime contra uma mulher, ele vai ser penalizado na Lei Maria da Penha. Só que acontece que às vezes as pessoas não têm a ciência que ela pode fazer uma denúncia anônima.
e assim livrar a sua consciência, porque há casos que a mulher solta o grito, né, de socorro. Ah, mas é só mais uma briga do casal. E quantos casos acontecem que não há uma segunda chance para essa mulher? Que interessante. Qual que é a mensagem que a senhora acredita que a gente deve passar para o país na celebração dos 16 anos dessa lei? Que apesar de ser uma conquista, ela ainda sofre, digamos, com as dificuldades de implementação no nosso país, né? Sim, consciência. Conscientização, porque uma lei que é considerada uma das melhores leis mundiais, ainda aonde ela foi promulgada, ela não é exercida. Infelizmente, as penas máximo de 10% está tendo eficácia a Lei Maria da Penha. Você começa a observar quão ainda falta de eficácia dessa lei. Então, é algo que nós temos que gritar para que ela possa ser exercida em consciência em todos os responsáveis, que é a família, a sociedade e o Estado. Interessante. E como a gente pode... qual que é a orientação que a gente deve dar, por exemplo, para alguém que vê ou sabe ou é vítima de violência, no caso, a mulher que sofre essa violência ou alguém que vê a mulher sofrer essa violência, qual que deve ser a postura, qual que deve ser o caminho a seguir, né? Eu acredito que assistir a violência não é simples, não é o melhor caminho, né? Principalmente se assiste passivamente vendo essa pessoa sofrer. Inúmeras pessoas têm notícias de situações de violência e, ao invés de denunciar, elas filmam a cena, né? Postam na internet, tentam divulgar, mas de forma apenas para ganhar notoriedade, mas não para ajudar aquela mulher. Então, nós temos que entender que o papel do cidadão que está lá, elencado na lei, é proteção a essa mulher. Ah, não quero falar, não quero manifestar, não quero que seja o meu nome manifestado nessa situação. Faça uma denúncia anônima, mas não deixe de manifestar o seu papel quando te couber. Olha que interessante. A senhora tem acompanhado, existe uma evolução, por assim dizer, no posicionamento das mulheres do nosso país, um maior encorajamento, uma maior consciência depois do advento da Lei Maria da Penha, doutora? É bem frágil ainda, porque o sistema ainda não dá muita segurança para que as mulheres possam recorrer à justiça, recorrer a uma delegacia, dar todo aquele respaldo que ela precisa. Ainda há uma insegurança muito grande de procurar uma autoridade policial e fazer a denúncia, porque ela pensa, eu vou lá, faço a denúncia e qual vai ser a proteção que eu vou ter ao retornar da minha casa? Qual vai ser as medidas? Então, quando a gente fala que é necessário a lei ser cumprida na sua integralidade, é porque vai dar a essa mulher o direito dela procurar a defesa, procurar ali um respaldo, uma proteção e ela ter o descanso de retornar para sua casa, que aquela autoridade policial, que o sistema, que o Estado vai estar em proteção dela. Infelizmente, há essa fragilidade, mas eu creio que nós estamos caminhando para essa consciência. É triste a gente saber que uma pessoa precisou sofrer tudo que a personagem Maria da Penha sofreu para que se tornasse o nome de uma lei e até mesmo a defesa de outras mulheres. Qual que é a mensagem que a senhora deixa, por exemplo, para as mulheres que estão acompanhando o nosso programa? São mulheres de comunidades, de paróquias, que sabem, muitas vezes na partilha, no dia a dia, na conversa, né, na observação dos sofrimentos umas das outras. Qual que é a palavra que a senhora traz nesse dia de hoje da celebração dos 16 anos da Lei Maria da Penha, doutora? Sim, é conhecer todo o conteúdo da lei, conhecer os direitos e repassar para outras mulheres, né, sobre o que ela tem de direito, aprender o que essa lei trouxe para as mulheres, que não é apenas uma situação física, mas é muito ampla, que envolve até direitos trabalhistas, direitos de ter um acesso a um profissional. Então, dispor dessa lei para que todas as mulheres tenham acesso e repassar a umas às outras para elas entenderem o direito. Tá certo. Eu quero agradecer, doutora, a participação da senhora aqui no nosso programa, de modo muito especial, nesse dia em que se celebram os 16 anos
da Lei Maria da Penha, a doutora Jennifer Luiza, advogada especialista em direito da família e direito previdenciário. Acredito eu que os avanços, apesar de serem lentos, né, eles estão sendo conquistados dia após dia. Através da nossa conscientização enquanto cristãos e cristãs, primando pela solidariedade, pela paz, a promoção também de uma vida de qualidade e a denúncia do agressor, posicionando-se pela defesa daquela pessoa que sofre a agressão. Acredito que a gente vai oferecer mais condições para que casos como este não se repitam. Muito obrigado, a presença da senhora. Eu que agradeço.